Será que o uso da inteligência artificial veio para ajudar ou veio para atrapalhar a advocacia? Senta aí que nós vamos tocar nesse assunto, colocar o dedo na ferida, mas antes você vai fazer o grande favor de curtir esse vídeo, custa R$ 0, se inscrever aqui no nosso canal e, por que não, me seguir também lá no Instagram, no @paivaprof. Vamos falar dela, da mais falada tecnologia da advocacia dos últimos tempos, que é a inteligência artificial. De entrada, eu já posso te dizer, e você que me segue aqui no canal, você que é advogado, que é advogada, você sabe que eu tenho uma característica de jogar real para vocês sobre a advocacia. E não jogar uma fantasia simplesmente para que você possa eventualmente achar que existe uma solução mágica para as coisas, quando eu sei, e qualquer advogado minimamente bem sucedido sabe, que essa fórmula mágica não existe. E eu quero falar com vocês sobre a inteligência artificial. É uma ferramenta boa, ruim, mas antes deixa eu contextualizar. Eu sou formado na faculdade de Direito desde 2008 e eu peguei essa transformação, essa mudança do processo físico para o processo digital. Então, quando eu fazia o meu estágio lá antes de 2008, em 2004, 2005, 2006, e eu estagiava, por exemplo, no escritório, que tive uma única experiência como estagiário em escritório, eu me lembro muito bem que eu ia muito para o fórum, porque não existia processo eletrônico. Não existia. Você que é jovem advogado, talvez você nem saiba como que era a vida do advogado antes do processo eletrônico. E eu te garanto que era uma vida muito mais difícil. Então nós, estagiários, e quem não tinha estagiário e o próprio advogado mesmo, nós íamos ao fórum, pedíamos o processo, um escrevente ia lá, pegava o processo físico, que às vezes era desse tamanho, vários e vários e vários volumes, e nós íamos para o escritório, para o fórum com uma fichinha. Uma fichinha com várias linhas lá. Não esqueci qual é o nome disso daí. Esqueci o nome disso daí. Era uma ficha que existia lá e as pessoas usavam para atualizar o processo. Então, cada processo tinha suas fichinhas de acompanhamento e essas fichinhas, elas existiam dentro dos escritórios e ali eram lançadas as atualizações dos processos. E nós colocávamos lá tudo o que acontecia. Então era muito comum a gente ir ao fórum para ver se tinha algum andamento e muitas vezes não tinha andamento, ou então chegava no fórum. É claro que a gente não ia para ver um processo, normalmente a gente ia com uma lista de processos para ver, passava em vários cartórios, várias varas lá, e ia pegando os andamentos. Muitas vezes a gente não conseguia ter acesso ao processo, porque ele estava concluso, ou seja, estava na mesa do juiz. Então a gente não tinha acesso ao processo e colocava lá, processos conclusos. E era uma época bastante difícil na advocacia. Muito mais difícil do que é hoje. Não tenha a menor dúvida. Eu ainda peguei, nessa transição, um momento em que os escritórios de advocacia mais abastados, não era o meu caso, os mais modernos, digamos assim, eles começaram a comprar máquinas fotográficas, aquelas cybershots mesmo, a gente ia com a cybershot e tirava a foto do processo, ficava muitas vezes uma merda, e a gente levava essas fotos para o escritório e colocava os andamentos ali, muitas vezes até imprimia essas fotos, deixava lá de registro no arquivo digital ou no arquivo físico do escritório. Naquela época era muito comum os escritórios terem arquivos mesmo, né? Quando o escritório era muito avançado, muito rico, ele tinha uma sala só de arquivos. E aí você ia girando a manivela, pegando os arquivos. Era outra vida na advocacia. E eu peguei essa parte. No meu escritório não tinha a máquina fotográfica, que era cara. Mas eles começaram a adotar um scanner de vareta. Era uma varetinha assim, que você ia lá, ligava e escaneava o processo. E não era bom. Era horrível. Era uma porcaria. Quando veio o processo eletrônico, acreditem, houve muita gente que era contra.
muitos advogados mais antigos iam muito contra. E se o processo sumir do digital? E se perder, se der uma falha no sistema? Muita gente foi contra, mas não teve como lutar contra a tecnologia. Ela se estabeleceu e o processo eletrônico hoje ele é praticamente uma regra. Em quase 100% dos tribunais de justiça nós temos o processo digital, o processo eletrônico. Tem algumas varas ainda que, vergonhosamente, não estão 100% digitalizadas, o que é um absurdo, inclusive, para processos novos. Nós temos alguns processos, por exemplo, no Espírito Santo, que ainda são processos físicos, e são processos relativamente novos, o que é uma vergonha. Mas a gente pode dizer que a maior parte da, enfim, a maior parte das varas judiciais já tem um processo eletrônico. Hoje é praticamente impossível você imaginar a justiça, imaginar um processo sem processo eletrônico. Mas teve um problema lá no começo, teve muita gente que foi contra e tudo mais. Beleza. Hoje nós estamos vivendo uma nova fase, uma nova transformação na advocacia, na justiça, que é a tal da inteligência artificial. Então, de pronto, eu já posso te dizer o seguinte: a inteligência artificial, ela é importantíssima para a advocacia. Ela é uma ferramenta extremamente valiosa para quem tem escritório de advocacia ou para quem é advogado autônomo. Mas, ao mesmo tempo em que ela é muito boa, ela pode ser também muito ruim. E o que vai diferenciar ela ser muito boa ou muito ruim? O uso que você dá a ela. Não adianta, meu amigo, minha amiga advogado, advogada, você achar que a inteligência artificial vai fazer todo o seu trabalho. Hoje, esta não é uma realidade. Hoje não é uma realidade. Amanhã pode vir a ser? Pode. A inteligência artificial, ela é regenerativa. Ela vai crescendo, ela vai melhorando. Eu não tenho dúvida que vai chegar uma hora que ela vai estar mais pronta do que a maior parte dos advogados. E aqui fica um alerta: se você é um advogado meia boca, se você é um advogado que não se diferencia, provavelmente num futuro próximo, não agora, talvez 2, 3, 5, no máximo 10 anos, você vai se tornar obsoleto, porque a inteligência artificial vai fazer o seu trabalho. E aí, claro, não vai fazer sozinha, mas o trabalho que era antes feito por 10 advogados facilmente passará a ser feita por um único advogado que sabe usar essa inteligência artificial, que domina as técnicas, que domina os prompts, e aí sim ele vai poder usar essa ferramenta para aumentar a sua produtividade. Então, o tema aqui, a palavra-chave aqui, para mim, sem sombra de dúvidas, é a produtividade. Então, se você não sabe trabalhar com inteligência artificial e você é um advogado associado, um advogado empregado, já te digo, provavelmente em pouco tempo, se você não for muito bom naquilo que você faz, e quando eu falo de ser muito bom, além da parte técnica, é na parte humana também, você tende a perder o seu posto de trabalho. Quem ficar tende a ganhar mais. Tá legal? Agora, tem esse aspecto da inteligência artificial e tem um outro aspecto que você, como advogado empresário, empreendedor, ou advogado autônomo, ou mesmo um advogado associado, você tem uma chance gigantesca de aumentar consideravelmente a sua produtividade. Você vai conseguir produzir muito mais em muito menos tempo, com muito menos esforço. Mas a realidade da inteligência artificial hoje, e pode ser que daqui a 2 anos esse vídeo aqui esteja extremamente desatualizado, mas hoje a inteligência artificial ela está muito aquém do que ela realmente pode entregar. Ela está muito aquém de realizar um bom trabalho. Você pode ajudar ela, você pode usá-la para te ajudar. Uma ferramenta de complementação. O que eu venho observando é que tem muito advogado emburrecendo graças à inteligência artificial. Então, para de pensar, cria um estado de preguiça mental, onde não mais se esforça para pensar, para raciocinar juridicamente, para estruturar um pensamento jurídico.
E isso é um problema. Isso é um problema. Então você consegue perceber que hoje, tô falando da realidade hoje, da inteligência artificial, ela é muito boa para quem sabe usar. Nós usamos aqui no nosso escritório, inclusive, uma inteligência artificial. Eu tenho 9 licenças de inteligência artificial para minha equipe usar. E nós temos, evidentemente, um problema que é da própria ferramenta, que é da gente se acomodar. A gente pensar, parar de pensar. Então, é muito comum, por exemplo, você tem que tomar esse cuidado, que a inteligência artificial, ela cria jurisprudência. Ela cria teses para aquilo que você quer defender na sua petição. Então, por hora, você tem que tomar cuidado. Já me falaram que existe uma inteligência artificial lá do Jus Brasil, por exemplo, que é um site conhecido por todos com relação à jurisprudência, que ele faz essa pesquisa sem alucinar, ou seja, sem criar jurisprudência que não existe. Eu ainda confesso que eu não testei. Mas, porém, contudo, entretanto, a promessa é que ele não vai criar jurisprudência. Todas as outras inteligências artificiais hoje criam jurisprudência. Então tem que tomar muito cuidado. Elas criam artigos de lei. Então tem que tomar cuidado. Mas eu não tenho a menor dúvida de que para narrar um fato, para narrar uma situação, para narrar, para estabelecer um raciocínio jurídico pré-formatado, ela é muito boa. Aqui no nosso escritório a gente utiliza a inteligência artificial e eu não consigo ver, falando de forma bastante sincera para você que está aqui me assistindo, você não utilizar a inteligência artificial na sua advocacia hoje e num futuro próximo ela vai ser mais uma linha de corte na advocacia. Claro, vão existir aqueles que serão contra, mas eu vejo essas pessoas da mesma forma como eu vejo hoje as pessoas que lá no passado foram contra o processo digital. Elas não sobrevivem. Hoje um advogado mais velho, eu falo que bem mais velho, que não se atualizou, que não aprendeu a mexer num sistema, a peticionar eletronicamente, a realmente emitir uma guia de custas, hoje ele está desatualizado. Ele não está pronto para exercer a sua advocacia, claro, desde que ele não tenha alguém que faça isso para ele. Pensando nisso, nós temos um curso, que é um curso que eu sempre trago aqui para vocês, que é o curso Vivendo de Advocacia. Esse é um curso muito bacana que nós criamos, que tem aulas muito profundas, mais profundas das que a gente traz aqui para vocês nesses vídeos do YouTube. E são aulas que, além de gestão de carreira, gestão de escritório, captação de cliente, também vão te ensinar aquilo que é muito básico na advocacia, mas que a faculdade não ensina, o que eu acho um absurdo, e nenhum curso ensina. Ensina você a peticionar eletronicamente, a mexer nos sistemas dos mais variados tribunais do nosso país, que também já é um grande absurdo, porque deveríamos ter um único processo, um único sistema, e temos vários sistemas, cada um de um jeito, cada um com uma linguagem, uma forma de trabalhar. Então nós temos aí os principais sistemas do nosso país com aulas objetivas, práticas, aula de guia de emissão de custas, a emissão de guia de custas, né, perdão, aula sobre cálculos judiciais, assim, o feijão com arroz na advocacia que muita gente ainda não sabe fazer. Se você quiser conhecer esse curso, é o nosso curso Vivendo de Advocacia. Vou deixar o link aqui na nossa descrição com um cupom de desconto exclusivo para você entrar, ter acesso a essas aulas e com certeza não ficar para trás. Porque lembra, a tecnologia vem, ela cresce, ela se impõe e se você não estiver adaptado, você está fadado ao fracasso. Tá legal? Muito obrigado. Então vença, porque essa é a única opção. Até o próximo vídeo. Tchau.